Programa Avançado em Finanças e Investimentos. Eleve seu conhecimento financeiro por meio de um curso estruturado com base nas melhores práticas de mercado. Aprenda a gerir investimentos, otimizar recursos e construir estratégias patrimoniais de longo prazo, com orientação de especialistas reconhecidos. Prepare-se para atuar com excelência em um ambiente financeiro cada vez mais competitivo. Saiba mais e inicie sua jornada de alta performance. Com todas as questões, a gente está muito por dentro do mercado, mas é algo que as pessoas não usam e não olham, e muitos não olham, de fato, é a visão dos juros. Quando a gente fala de juros, as pessoas não olham, Então tem aquela visão de simplesmente não olhar. A maioria das pessoas compram bens, financiam, fazem empréstimos e não olham para os juros. E os juros, de fato, são algo aí que é algo muito importante que a gente pode estar utilizando. Por quê? Porque os juros ele tanto pode ser um aliado quanto ele pode ser um vilão. Aliado em que sentido? Quando eu vou receber um dinheiro, quando eu vou emprestar, quando você for emprestar um dinheiro, beleza, você cobrar juros, ele é um aliado muito importante, que você consegue aí ganhar um pouco mais de dinheiro. Quando você vai, colocar numa ação, você vai colocar o teu dinheiro para render, quanto maior os juros, melhor. Agora, quando você vai investir, quando você tem que pegar o dinheiro de alguém, quando você tem que fazer empréstimos, os juros eles podem se tornar um grande vilão. E os juros ele influencia e impacta muito diretamente a vida dos brasileiros, a vida das brasileiras, e por isso aqui eu quero falar para você hoje, para a gente poder falar sobre juros compostos. Os juros compostos, eles são os juros mais complexos da gente entender dentro do contexto social, dentro do contexto que a gente sabe, porque isso não é colocado na escola. Na escola dificilmente a gente vai falar sobre juros, Então quem estuda, quem participou do ensino médio, ensino fundamental, não viu. Vai ver se entrou na faculdade, a gente vai falar sobre juros compostos dependendo do curso. A maioria dos cursos não falam, Por exemplo, medicina não vai falar de juros compostos, biologia não vai falar sobre juros compostos, letras não vai falar sobre juros compostos. Então a gente precisa entender, beleza? Os juros compostos, o que são esses juros compostos? Eles são recorrentes nas relações comerciais e os juros compostos, ele é feito da seguinte forma, ele é calculado os juros sobre o valor acumulado da parcela. Por isso que ele é chamado aí de juros sobre juros, Isso que vai estar interessante. E aí a gente tem a fórmula, A fórmula dos juros compostos, eu vou colocar em uma caixinha aqui para você entender. A gente tem que M é igual a C, entre parênteses, 1 mais I sobre elevado a T, sobre T, que elevado, na verdade, elevado a T. Porque eu não vou conseguir fazer o Tzinho maiúsculo, eu vou colocar só assim, elevado a T. Então significa o seguinte, A gente vai pegar aqui, eu vou colocar aqui a descrição de cada um deles para você. Quando a gente pensa nisso, então a gente está falando assim, Então a gente tem o C, que significa capital, ou seja, é igual o primeiro valor investido, O primeiro valor investido, ou seja, o valor inicial, o valor original. Então, o valor inicial da negociação, o valor de referência, também chamado de valor de referência, Aí nós temos os juros, Os juros, então, os juros, que é aqui, dentro dessa questão. E os juros, representado pela letra J, ele não entra na fórmula original, Vou colocar assim diferente, vou colocar o piso capital. Eu tenho o J de juros, que não entra ali no inicial. Ele é o valor de compensação para o rendimento. Ou seja, a instituição financeira, você emprestou dinheiro, você não pode ficar no prejuízo, Então você abdica do dinheiro para a pessoa fazer o usufruto, mas você vai cobrar uma taxa por isso, normal de acontecer. Aí nós temos o I, que é a taxa de juros, A taxa de juros, que é, de fato, a percentagem, a porcentagem cobrada em cima do capital a cada instante, que aí é cada instante de tempo, É porcentagem. Aí vai depender do tempo que a gente vai estar trabalhando. Então essa taxa ela pode ser ao dia, ela pode ser ao mês, ela pode ser ao bimestre, ela pode ser ao ano, ela pode ser ao semestre, enfim, vai ter taxas, depende aí da instituição financeira que vai trabalhar
de maneira diferente. A gente tem o T de tempo, né? Então aqui o Tzinho, que ele vem significar tempo. Ele é o tempo em que o capital ficará aplicado. Tá? Sempre assim. E para poder dar certo, para a fórmula poder acontecer da melhor maneira, é sempre interessante a gente ver do seguinte ponto. A gente precisa sempre garantir que a taxa de juros e o tempo estejam na mesma medida, tá? Na mesma unidade de medida, porque senão o cálculo vai dar errado. E por último, a gente vai ter o M de montante, que é o valor final da transação, o valor da transação, beleza? O final com juros mais o capital. Então essa é a descrição da fórmula, tá? E aí vamos então calcular os juros compostos, né? Vamos trabalhar aí os juros compostos para a gente poder ir trabalhando em cima, né? Então quando a gente vai analisar, né? A gente vai fazer aqui um exercício, então a gente vai pegar, eu gosto muito de exemplos para que a gente possa calcular, beleza? Então, quando a gente vai analisar, né, a fórmula aqui, vamos pegar o seguinte exemplo, tá? Então suponhamos que o investimento é igual a R$2.000, né? Vamos colocar assim, investimento R$2.000. A taxa de juros ela seja de 3% ao ano, beleza? E o período ele é de 48 meses, tá? Ele é de 48 meses, beleza? Então, isso aqui é a taxa que a gente vai ter aqui. Aí a gente vai descobrir qual que é o valor de juros que eu vou ter, né? O valor de montante mais o valor de juros no final do período, no final do que vai acontecer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a fórmula, né? Então, a gente vai pegar essa fórmula aqui e a gente vai resolver isso aqui juntos. Então, primeiro de tudo, né? O montante eu não sei, então eu vou pegar montante. Ele é igual. Qual que é o capital? Ele é R$2.000, beleza? Então, o capital 2.000. Ele vai ser capital, aí entre parênteses, eu tenho 1 mais, né? Mais. Esse aqui, os 3%, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar e colocar ele em valores decimais, né? Porque o porcentagem não vou conseguir. Então é só pegar 3 e dividir por 100. Feito isso, eu tenho a casa decimal. Então eu tenho aqui 0,03, correto? Sobre como esse aqui está ao ano, eu vou transformar também esses 48 meses no mesmo período, né? Eu preciso que esteja no mesmo período. Então, se eu pegar 48, né? Vamos pegar aqui a calculadora. Então, se eu pego 48 e divido por 12 meses, eu tenho 4. Ou seja, então eu vou fazer elevado a 4. Beleza? E aí, eu faço o cálculo. Como que eu faço o cálculo aqui de elevação, né? A potencialização? Então, eu vou fazer 1 mais 0,03 igual a 1,03. Né? Correto? Dessa forma. E aí, a gente vai fazer a potencialização. Então, 1,03 vezes 1,03 é igual vezes 1,03 igual vezes 1,03. No final, eu vou ter isso aqui. Então, eu vou lá colocar. Então, tenho M, deixa eu aumentar aqui. Então, eu vou ter montante é igual a 2.000, ok? Vezes, né? Aí eu já tenho vezes 1,1255, que é o que está na calculadora, né? 1,1255, pegando aqui as quatro dízimas aqui depois da vírgula, né? Casas decimais. E aí é só eu pegar e fazer então a minha multiplicação. Então se eu pego 2.000 vezes 1,1255, eu tenho 2.251. Então 2,251 reais. Ou seja, esse é o montante. Quanto que é os juros? Como que eu calculo os juros? Para calcular os juros, né, eu vou ter a fórmula. Então aqui eu vou colocar assim, ó, fórmula. Vou fazer o seguinte, ó, fazer assim para ficar fácil. Fórmula juros compostos. Aí eu quero saber qual que é o valor somente dos juros, né? Aí eu posso clicar aqui, ó, fórmula para valor dos juros. É bem simples, é igual J vai ser igual a M menos C, ok? Aí eu tenho aqui dentro do exemplo, então se eu quero saber a visão de quanto que eu tenho juros, eu pego J é igual 2.251 menos 2.
meu capital inicial. Então, J, ou seja, meus juros, ele é igual a R$251. Esse aqui vai ser o meu juros que eu encontrei. Beleza? Essa vai ser a fórmula que a gente vai fazer. Ah, eu posso transformar 3% ao mês e fazer via 48 meses? Posso, só que vai dar uma fórmula muito grande, né? Tu vai ter que multiplicar e tal, tu vai ter que ter uma calculadora científica. Então é mais fácil quando tu pega os meses e transforma em ano, né? Os meses sempre puxando aqui a taxa de juros quando for ao ano. Se for ao mês a taxa de juros e tu vê um período de meses, tu pode transformar a taxa de juros em meses ou em anos para conseguir, beleza? Aí a gente tem outra fórmula também que a gente precisa pensar, que é o seguinte: muitas das vezes eu vou chegar, eu vou ter os dados prontos, né? Eu vou ter todos os dados prontos ali, mas eu preciso encontrar o tempo. Eu sei que eu tive um montante no final, mas eu preciso entender o tempo, né? Eu preciso entender o tempo. Então assim, né? Vou pegar um exemplo aqui. Suponhamos que eu investi, né? Suponhamos que eu teria um investimento, investimento de R$1.500, beleza? Com uma taxa de 10% ao ano, tá? E aí no final eu tive um montante de R$1.996,50. Aí a gente precisa saber, poxa, eu queria saber qual que é o tempo, né? Qual que é o tempo que levou para eu conseguir ter esse valor, né? Quanto tempo demorou para que isso acontecesse, né? Então, sabendo que T ali está em potenciação, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? A fórmula um pouco mais complexa, mas ela é bem simples da gente calcular também. Eu vou pegar a mesma fórmula, né, que eu tenho, a mesma fórmula aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, né? Então, eu vou pegar e vou colocar o montante. Então, o meu montante é de R$1.996,50, que é igual a 1.500 vezes, né, vezes aqui 1 mais 0,1, né? Se eu trazer aqui para a questão decimal, elevado a t, né? Então, eu vou fazer isso aqui. E aí, dentro dessa fórmula, né, o que a gente vai fazer, né? Como eu tenho aqui a visão, né? Então, eu coloco aqui, vou passar para o outro lado, dividindo. Se 1.500 está multiplicando, pela regra matemática, ele passa para o outro lado, dividindo, né? Vou só colocar aqui, então eu tenho 1,1 tzinho, né? Elevado a t, e aí aqui o 1.500 está dividindo, né? Vou colocar assim, dividido por 1.500, para poder por 1.500. Logo, o que eu tenho? Eu tenho, dentro dessa divisão, se a gente pegar 1.996, né, e diminuir, né? Eu tenho 1.996,50 dividido por 1.500, eu tenho 1,331. Então, 1,331 é igual a 1,1 tzinho. Como esse tzinho, né, ele tá fazendo aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar logaritmos, né? O que é o logaritmo? O logaritmos é uma fórmula matemática que eu coloco para fazer a questão da fatoração, né? Eu estou fazendo potenciação, tenho que fatorar para poder isso dar certo. Então, log de 1,331 é igual a t vezes log, né? T, aí eu coloco aqui vezes, né? Vou colocar aqui vezes log de 1,1. Se o log de 1,1 está multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo, né? Então, ele vem log 1,1 dividindo igual a t. Log de 1 e log de 1 são iguais, então o que a gente faz na regra matemática? Pensa que eles estão sobre o outro, eu vou pegar e vou dividir aqui e vai ficar o quê? 0,331 dividido por 0,1 igual a t. Aí eu pego a minha calculadora. Né, eu vou pegar e vou fazer aqui para você ver. Então, vamos lá. 0,331 dividido por 0,1 é igual a 3,1. Então, o tempo é igual a 3,31 anos. Ou seja, aproximadamente 3 anos aí, né, demorou. Se a gente pegar 3,31, 3 anos e 3 meses, mais ou menos, 3 anos e 4 meses, que foi, os juros foi colocado aqui para a gente fazer. A gente pode fazer uma regra, né, a prova dos 9. O que é a prova dos 9? Eu vou lá, né, coloco o tempo aqui a partir de agora
E aí eu faço o cálculo para eu poder descobrir, chegar no final entendendo se bateu realmente esse período aqui. Combinado? Bom, esse é o cálculo dos juros compostos. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado também de conhecer os juros compostos. É uma fórmula muito complexa, mas que é muito importante que você use dentro da sua gestão financeira, aonde você for, seja em empresa, pessoalmente, para que você tome cuidado e saiba que às vezes os juros compostos